Olá, pessoas! Eu sou a Aninha Brabo. Eu sou o Luiz Brabo. Sejam bem-vindos a Brabos House. Gente, hoje vocês vão entender um pouquinho porque que eu faço sempre aqui. É porque vai ter relação com o que a gente vai falar hoje. Pra quem não sabe, quem sabe é mais antigo aqui de acompanhar a gente. E pra quem não sabe, a gente iniciou nossos projetos aí fazendo um podcast. E a abertura do nosso podcast era isso. Eu sou a Aninha Brabo, eu sou o Luiz Brabo. Sejam bem-vindos a Brabos House. E aí eu tinha a fazia vinhetinha. Não era você que fazia, né? Não, é. Tinha a vinheta, que era... Sim. Eu vou colocar nesse vídeo hoje pra vocês escutarem. E tinha a nossa abertura também, que era inspirada em Barracuda, que é uma música do Hurt. Hurt? Sei lá. E se não ouviu, escute Barracuda. Sim. Barracuda. E no começo faz isso. E aí a gente fazia e falava isso. Por isso que a nossa abertura permanece desse jeito. Sim. E a gente sempre faz Eu tenho o costume, o hábito de sempre fazer, apesar de não ter nada a ver, mas eu vou continuar fazendo. É porque ficou automático. É, Aliás, falando nesse tema, pra quem é fã raiz, que ouvia a gente já no podcast, talvez já tenha escutado essa história. Sim. Que foi se eu não me engano, o primeiro episódio. Eu acho que foi o primeiro episódio, por aí. Mas foi um dos primeiros episódios contando sobre a nossa história. Sim. Se você quiser até escutar ela, a gente vai escutar no vídeo que a gente vai dar uma resumida. Sim. Mas quem quiser escutar ela completa, é só jogar no Spotify Brabos House. Brabos House também. Que tá lá. Facinho. Quem sabe um dia a gente volta a gravar pro podcast, né? Aí com vídeo também, né? Fica E legal. a gente disponibiliza nas duas mídias. A gente depende do quê? De você se inscrever no canal, para dar essa força pra gente e ir aumentando os nossos projetos. Vocês que gostam, que estão gostando, vocês sejam bem-vindos, caíram nesse vídeo aqui primeiro. Muito obrigado. Não esquece de deixar o seu curtir. Se possível, compartilha com a galera. Nós somos pessoas muito legais, tá? Quem conhece a gente pessoalmente sabe disso. Então compartilha com a galera, curte. Se de preferência, vê o vídeo até o final, não são vídeos longos, tá bom? A gente dá um trabalhinho de fazer, a gente faz com o maior carinho para vocês se divertirem, às vezes esquecer de um problema que a gente tem, uma preocupação, um momento aqui de vocês esquecerem da risada, chorar, enfim, o que vocês quiserem fazer. Então é muito importante curtir, comentar. Comenta qualquer coisa aqui no vídeo, que ele dá relevância para divulgar o nosso canal para mais pessoas. Tá pedinte hoje, hein? Hoje ele... Eu não vou nem falar mais nada, porque ele já falou tudo por mim, né? Mas é isso, gente. E aí hoje a gente vai contar sobre a nossa história de forma um pouco resumida. Sim. Mas é uma história que eu acho que ela não tem momentos de choro, como pessoas colocaram aí no vídeo do Balboa. Se você não assistiu o vídeo do Balboa, volta uns vídeos aí pra assistir a história do Balboa. Mas eu acho que tem uns momentos engraçados aí pra contar pra vocês também. É isso aí. E nosso canal vai ser isso, alternando momentos nossos, né? Vídeos diferentes, enfim. Sim. Acompanhe aí que já tem bastante vídeo aqui pra vocês verificarem a diversidade e geração de conteúdo para você. Tem que falar, ué. Vou tirar isso de tagarela, tá bom? Não vai não. Nessa hora o editor tá colocando no preto e branco. Tá. Não vai O tirar. editor que sou eu. Vai falar, vai colocar, porque senão só eu fico com fama de tagarela aqui nesse vídeo. Tá bom. Voltando. Como nos conhecemos? Nos conhecemos na igreja, Sim. onde a gente frequentava a paróquia Jesus Adolescente. Na verdade, o Luiz frequenta até hoje. Sim. Frequentava a paróquia Jesus Adolescente, é quase um trava-língua, né? E aí eu já vi esse moço aqui bonito. Editor, coloca uma foto de como que ele era bonito. Esse moço bonito. Bonito sempre fui, era um pouquinho diferente, mas bonito. Era assim, foi. Só tava um pouco escondida a beleza, né? É nada. Ficava um pouco escondida, porque eu só acionei o garoto. Luiz tinha um cabelo comprido, usava piercing, era roqueirão. Eu só andava com roupa preta só, bem estilo do rock mesmo. Tinha uma cara de que era poucos amigos, que não queria falar com ninguém, que não ia trocar ideia. Enfim, ele tinha essa carinha, assim. E aí, a gente se conheceu ali. Sabia quem era ele, mas... Enfim, nunca bateu interesse. Um dia, stalkeando, que a gente já fazia isso, a long time ago. No famoso Orkut.
Muitas pessoas que assistem esse canal aqui, estão vendo esse vídeo, vocês sabem de Orkut de ouvir falar, né? Mas nunca usaram. Mas teve muita gente que usou também. A famosa frase, né? O que dizer de alguém que conheço há tão pouco tempo e considero pacas? Só quem viveu sabe, né? Enfim, e aí a gente se conheceu no Orkut. Na verdade, eu conheci ele da igreja, já tinha visto. A gente sempre se via, mas no malho um bom dia ali, normal de educação mais geral, né? Às vezes nem isso, que ela era mala, passava correndo pra lá e pra cá, assim, nem olhava na minha cara. Aí vão saber, né? Nem olha na minha cara, depois foi me adicionar no Orkut. Não, aí ele cortou o cabelo e ele ficou muito bonitinho. De qualquer dia eu conto a história do meu cabelo. Outro dia você conta. Aí eu peguei, entrei lá e falei assim, oi, você é da Jesus Adolescente? Tipo, mesmo já sabendo que ele era de lá, né? E aí começou a nossa história, de começar a conversar, enfim. Sim. Fala um pouco aí você. Não, foi isso. Ela mandou uma mensagem lá no Orkut, né? Eu não sei como é que era, se seguia, adicionava, sei lá. E aí a gente começou a conversar. E aí, pra vocês terem ideia, a gente conversava por MSN, né? Por MSN e por e-mail. A gente conversava muito por e-mail, muito. A gente trocava muito e-mail. Era engraçado. E, porque era assim, às vezes a gente não conseguia se encontrar nos horários, porque eu não sei, mas é uma época remota da internet e que as pessoas não tinham internet à disposição igual a gente tem hoje. Celular, então, pra gente conseguir acessar a internet era depois da meia-noite. Sim. E você nunca tava? Porque também na semana eu trabalhava, gente, já. Eu já trabalhava. Já nada. Exatamente. Então tinha também esse porém, eu já trabalhava. Sim. E aí era complicado, porque na semana eu tinha que dormir pra trabalhar no dia seguinte, enfim. E aí eu consegui entrar mais lá pro fim de semana, tipo de sexta pra sábado, sábado pra domingo. A gente conversava por e-mail, porque eu quando eu tava online mandava e-mail e depois que você tava online você respondia, né? Aí eu conseguia ver meu e-mail. Como eu escrevia mal, velho. Nossa, eu escrevia muito errado, muito errado. Não. Nossa, me dá até vergonha de lembrar. E aí a gente começou a se falar por e-mail ali, conversar, e aí chegou as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, eu fui viajar, eu fui pro interior. E a gente tava só se falando, mas não chegava. Não dava. Eu ia falar que não chegava o dia da gente. Não casava da gente se encontrar. Tipo, não dava pra gente marcar um encontro. Um relacionamento tão grande só de conversar, né? Parecia que a gente era meio que namorado, mas sem estar namorando. E a gente conversava muito e, tipo, muito carinhoso, assim, um com o outro, falando com o outro, né? Chama de anjo, eu sempre chamo ela de anjo, de bebê, hoje a gente chama de B, de vida, enfim. E já começou desde essa época, eu falo, né, eu não consigo chamar ela de Ana Carla. Tanto que eu falo Ana Carla, tem muita gente que chama ela de Aninha, né? Eu vou me referir a ela, eu falo Ana Carla, mas se eu for falar, direcionar minha fala pra ela, eu não consigo chamar ela pelo nome. E eu nunca falo, Luiz, não sei o quê. Não, a gente nunca fala assim. A gente tava já criando um relacionamento, assim, muito grande, mesmo nessa troca, né? E aí, quando eu voltei de viagem, enfim, a gente decidiu marcar de se encontrar, né? Sim. Aí conta um pouquinho do nosso encontro. Aí o primeiro encontro foi, né? Eu não dirigia, ou dirigia, já não lembro. Não, eu tinha 17 anos. Eu não dirigia. Não, porque eu fui no seu aniversário de 18, eu não vou esquecer disso. Vai chegar aqui. Eu não dirigia, não fazia nada, enfim. Eu sempre fui muito de família, né? Um cara de família. Aí a gente marcou de ir no cinema, no Shopping Penha. A gente ia no cinema. Só que aí, eu pedi pro meu pai me levar, né? E aí a gente foi encontrar ela, foi meu pai e minha mãe. A gente foi encontrar ela lá. Só que eu já trabalhava, tipo, era uma garota independente, eu fui sozinha. E aí eu falei pro meu pai, me leva lá, não sei o quê. Daí foi meu pai e minha mãe buscar ela no trabalho. Não, a gente se encontrou na frente da igreja. É que você morava de perto, né? Foi no final de semana, pode crer. Eu não queria... Por que eu não fui te encontrar na sua casa? Eu também queria saber. A gente marcou de se encontrar no meio do caminho, tipo, que era meio que pros dois, assim. E aí eu cheguei lá com meu pai e com a minha mãe. De carro, De primeiro dia, assim, que a gente ia se ver, tipo, já conversando. Não, aí detalhe, tipo, eles pararam o carro do outro lado da rua. E ele desceu do carro. Aí eu falei assim, ele vai descer do carro, vai vir aqui, tipo, eles vão embora. E eles não foram embora. Ele falou assim, o meu pai e minha mãe vão levar a gente. Lógico, pô, eu sou um cara de família, pra ela ver isso. Eu fiquei com vergonha. Mas enfim, aí fui. Daí a gente foi no Shopping Penha assistir o filme lá, Por Água Abaixo, Por Água Abaixo, aqueles dos ratinhos. Aí a gente foi assistir o filme, acabou a luz no cinema. Sim. Nunca aconteceu isso e acabou a luz no cinema quando a gente foi. Eu sou tímido, né? Eu tava assistindo o filme realmente, né? E eu tava assistindo o filme mesmo, assim. Mas pô, gente, entenda, né? Primeiro encontro, você é meio... não sabe, né? Tipo... Eu tava com expectativa, tanto que a gente casou, eu tava com expectativa boa, então eu não queria fazer nada errado. Gente. Aí quando acabou a luz do cinema, a gente deu um beijo, né? Mas eu já...
achando que não ia ter. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, deu certo. E aí, Foi legal, pô. E aí de lá a gente começou a namorar, não desse dia, mas no final de semana seguinte, eu acho, a gente começou a namorar e ele já apresentei pra minha família também, a gente já começou a conhecer os amigos. Sim. Muitos amigos eram amigos em comum, até por conta da igreja, né? Mas não era tão Mas eram muito mais seus, né? Muito mais seus. Você ficou, era a galera da igreja, só que você não tinha tanto contato, né? Porque eu na verdade, eu não morava lá, então eu saía de final de semana e eu não frequentava o grupo de jovens, que era onde ele frequentava. E aí eu falei do aniversário de 18 anos, porque ele me chamou e eu tinha muita vergonha das coisas, assim. Então eu não queria ir, porque eu sabia que iam estar os amigos dele. Ela parecia que não tava afim de mim. A gente foi sair a primeira vez... Tem uma amiga nossa que é a Sabrina, que espero que você já veio, um beijo pra você, que foi... Só assiste os nossos vídeos. Valeu, Sabrina. Eu vou ser eternamente grato. Hoje a gente é casado, graças... Muito por conta da Sabrina, né? A gente ficou... Porque são pessoas essenciais, assim, no nosso relacionamento. E aí ela, tipo, me viu lá, beleza, e elas iam pro Parque do Ibirapuera, né? E aí, tipo, ela falou assim, chama lá ele pra ir, aí você não queria, né, me chamar. Eu não queria ir, não queria chamar, e a minha Rita irmã... também, a minha cunhada, e a Sabrina ficaram lá na hora... Insistindo. E eu, tipo, mano, eu era muito envergonhado também, né, assim, né, não fazia nada, tipo... Coitado. E aí, quando a gente chegou no Parque do Ibirapuera, elas falaram assim, beijo, tchau. E, tipo, largou a gente. Aí eu falei assim, ai, meu Deus, eu tenho que ficar com esse garoto aqui, tipo, falando alguma coisa. E aí eu... Pô, é que elas viram que eu era um cara de sucesso, legal, né? Então, e aí elas incentivaram aí seu relacionamento comigo. E eu não queria ir, assim, nos lugares, né? Nas festas, nada tal. que eu chamava ela. E eu não ia, mas eu tinha vergonha, assim. E aí teve o aniversário dele de 18 anos, que eu sabia que ia estar, tipo, lotado. As festas do Luiz sempre elas são muito lotadas, assim. Até hoje. Hoje não na pandemia, tá, gente? Não na pandemia, mas se passar tudo e ele falar, gente, é meu aniversário, tipo, pode ser dezembro, ele faz em fevereiro, mas vai vir todo mundo. Tipo, vem um monte de gente. Isso foi até um problema pro nosso casamento, né? Pra festa do casamento, né? Mas enfim. Aí isso fica pro outro vídeo. E aí, eu fui na festa, né? Mas porque a Sabrina insistiu, porque a Sabrina me buscou, me levou, porque eu falava, acho que eu não vou não, porque eu tava morrendo de vergonha. Se não fosse? Eu tava com aniversário, vergonha, velho. Mas eu tava com vergonha. Como diz a minha amiga Dani, eu tenho umas vergonhas esquisitas. Tipo, tem umas vergonhas específicas. Tem coisa que eu sou super de boa, mas tipo, tem coisa que eu fico com vergonha. Eu fui, aí conheci também os amigos dele, família, todo mundo. Mas eu lembro desse aniversário justamente por isso também. Por quê? Porque aí eu já tava com muita vergonha, já tava, tipo, me sentindo muito humilhada. Aí na hora de estar lá. Não, de vergonha. Aí, na hora do parabéns, ele era muito romântico. Ele é muito romântico até hoje. Mas ele já era muito romântico. E aí ele me deu o primeiro pedaço de bolo. Não seja tão romântico, né? Não, mas é que ele já fazia toda a gracinha, né? Eu vou dar o primeiro pedaço pro meu anjo, pro amor da minha vida, não sei o quê. E aí, uma menina, ela não se conteve. Ela falou assim, por que pra ela? Ela acabou de chegar. Quase que eu fiz assim, fica com um pedaço de bolo, mas não tem problema. Eu não queria aparecer, ele já tava fazendo, tipo, eu aparecer naquele momento. E ainda a menina fez mais um destaque, né? Mas enfim, deu certo. Os primeiros pedaços eu continuo liderando, mesmo com sobrinhas. E resumidamente, esse foi nosso que a gente se encontrou, né? Nosso início de namoro foi bem marcado por isso, né? Porque, como eu falei já umas 30 vezes aqui no vídeo, eu não trabalhava, eu não estudava, eu tinha terminado o ensino médio. E nossos rolês, a maioria das vezes, eram no shopping, né? E a gente ia muitas vezes a pé pro shopping e não era tão perto, assim. E ele ia me levar em casa também, né? Não era só a gente passear, porque, tipo, a minha irmã, ela falava, tá bom, tá o horário aqui e você tem que trazer ela em casa. E aí não importava, tipo, ele me levava em casa, me deixava e depois ele ia embora pra casa dele a pé também. Aí depois eu comecei a dirigir, aí pegava o carro do meu pai, né? Coitado, não era um carro tão novo, né? A gente já passou, eu chegava, pra vocês terem noção, eu ia lá pra casa da Ana Carla, eu deixava o carro parado numa subida, né? Que era uma subida. Eu tinha que virar todo o volante pra travar a roda na guia, porque não tinha freio de mão. E eu tinha que colocar uma pedra atrás do carro pra não descer. Teve uma vez que o para-brisa, o limpador de para-brisa era quebrado, então quando chovia muito eu não tinha como enxergar direito. Aí daí
teve uma vez também que tava chovendo muito, né? Aí o vidro não subia, sei lá o que aconteceu. Aí ela tava vazando, enchendo de água dentro do carro. Ela teve que ir quase no meu banco ali pra... Fora que a gente não tava enxergando nada, assim, porque o na nossa limpador tava frente. quebrado. Sabe aquele filme do Ace Ventura, que ele vai dirigindo com a cabeça pra fora? Às vezes eu tinha quase fazer isso também. Mas enfim, eu dou muito valor a essas coisas que a gente passou, né? Sim. Não que as coisas assim, ai, nossa, estejam tipo 100% hoje, né? Mas se a gente comparar, mas as né? coisas que a gente passou, isso foi muito importante pro nosso relacionamento também, da gente saber, assim, que a gente tava ali pra dar suporte pro outro. Sim. E que a gente ia conquistar as coisas juntos, assim. Depois a gente faz um vídeo contando sobre o nosso casamento. Sim. Que também, assim, foi uma super conquista, tudo que a gente conseguiu. Mas eu acho que é disso, assim, de você saber que dá certo, e a pessoa certa numa hora aparece, assim, que era muito improvável, porque eu já conhecia, já via esse garoto, mas, tipo, não sabia que ele ia ser o meu esposo, ia ser o homem da minha vida. As coisas que aconteceram, que a gente passava perrengue mesmo, mas que depois as coisas foram dando certo, sabe? E hoje a gente tá aqui contando a nossa história com muito orgulho. Eu falo, gente, é muito bom. Tanto que, mesmo de amadurecimento, né, das brigas, do que aconteciam, hoje o nosso relacionamento ele é muito bom por conta de coisas que a gente viveu no passado, que a gente aprendeu lá com o passado, né? Então, mas é isso, gente. É pra vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa história, tá? A gente vai, como eu falei no início, fazer alguns vídeos da gente, alguns vídeos diferentes, enfim, de tudo que vocês estão acostumados de ver no canal. E tem mais coisa legal por aí também pra vir. E se vocês lembram de alguma história assim com a gente, que vocês viveram com a gente, quem é seguidor raiz, assim, que viu esse começo de namoro, eu sei que tem pessoas aqui que assistem os vídeos que viram e acompanharam esse começo de namoro. Conta Inclusive aqui minha mãe que foi que participou do primeiro encontro. Sim. De buscar. Sim. E se você tem uma história legal também, conta aqui nos comentários pra gente, pô. A gente vai conversar, depois a gente traz até no vídeo aqui de casos legais que vocês comentaram. Mas comenta aqui também um caso legal que você tenha passado. E é bacana, a gente quer saber, a gente gosta de saber. Te amo. Também te amo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até o final, tá? Não esquece de curtir, comentar bastante. Se não tiver muita ideia pra comentar, comenta legal, comenta joia, qualquer coisa. Que se ajuda inscreve, bastante. gente. Deixa o se like. Se inscreva, isso, curte e compartilha para muitas pessoas aí. Beleza? É isso, né? É isso. Então tá bom. O Balboa tá aqui obrigado. olhando, tipo, o que vocês estão fazendo aí? Não estão falando de mim. Agora eu falei dele pra ele não ficar chateado, tá, gente? É isso. Um beijo, até a próxima. Tchau.